Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h05. Está no ar o Viva Voz, seu programa diário de análise que traz os principais bastidores das informações relativas à economia, à política no Brasil e no mundo. Boa noite para você, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Continuamos aqui com a questão das deportações pelo governo americano e o presidente Lula, o governo, lidando com a crise de popularidade, né? Lidando ainda com essa crise, mas focado em tentar articular alguma resposta mais efetiva a essa questão das deportações norte-americanas, porque também o governo Donald Trump está intensificando a busca por imigrantes ilegais e a repatriação dessas pessoas para os seus países. Então, deve se tornar constante o fluxo de brasileiros retornados para o Brasil. E o governo está querendo estabelecer alguma interlocução para evitar cenas como as vistas no fim de semana. A Samantha Klein já está conosco porque acaba de terminar uma reunião em Brasília para discutir esse assunto. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera e Carol. Exato, acabou faz poucos minutos e estão descendo, portanto, a ministra Macaé Evaristo dos Direitos Humanos e também o chanceler Mauro Vieira, ministro aí das Relações Exteriores, que devem conversar em instantes aqui com os jornalistas. Aliás, comitê de imprensa cheio hoje, todo mundo acompanhando esta pauta que de fato está quente aqui em Brasília. Essa reunião aí reuniu vários ministros, também o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. O objetivo é colocar em prática algumas medidas, já que, como você mesma antecipou, a tendência é que haverá sim um aumento das deportações de brasileiros para o país. Além disso, essa pressa em trazer aí soluções acontece justamente por conta daquele voo da última sexta-feira, em que 88 deportados vieram algemados, acorrentados, muitos ainda denunciaram agressões durante esse voo e fizeram essas denúncias também ao Ministério dos Direitos Humanos e à própria Polícia Federal. Portanto, uma das medidas que deve ser colocada em prática e que estamos aí aguardando que a ministra também diga que, bom, o presidente Lula aceitou essa decisão, é do estabelecimento de um posto humanitário no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, já que muitos desses deportados chegam por ali. A ministra Macaé também propôs outras medidas, deve apresentar aí um relatório completo sobre a situação desses 88 deportados no último voo, e a principal crítica é essa, as pessoas ficarem presas, acorrentadas dentro do próprio Brasil, quando as aeronaves já estão sendo sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Ainda que seja considerado uma prática dos Estados Unidos deportar as pessoas com algemas, a situação vem sendo muito criticada, inclusive no Roda Viva da TV Cultura, ao qual Vera Magalhães, então, é apresentadora, né, Vera? O diretor-geral, Andrei Rodrigues, da PF, afirmou que nada justifica o uso de algemas e que isso também é uma questão de soberania nacional. Não há justificativa para que pessoas que não são presidiários, que não oferecem risco nenhum, que estão no seu próprio país, estarem acorrentadas e ali subjugadas e maltratadas. Vera e Carol, a situação também aqui do outro lado da esplanada dos ministérios, ali no Itamaraty, o tom é de cautela em relação a essa situação. O objetivo é tratar, sim, da crise, garantir a soberania nacional, proteger os brasileiros, mas evitar que essa crise escale. Como resposta à situação dos brasileiros no último voo, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, vai pedir esclarecimentos. Fontes próximas ao ministro Mauro Vieira também relatam que é do interesse do Brasil e dos Estados Unidos que essa crise migratória não venha a escalar, ainda que o governo
esteja também avaliando a situação da deportação dos brasileiros nos últimos anos, ou seja, no governo do ex-presidente Joe Biden, o foco é olhar para a frente e evitar que as cenas da sexta-feira se repitam. Além disso, há um entendimento que é melhor que os brasileiros ilegais sejam enviados de volta para o Brasil do que permaneçam presos por tempo indeterminado nos Estados Unidos. E outro objetivo também é não ter a postura, por exemplo, do presidente da Colômbia, que acabou enfrentando, disse que não aceitaria, foi ali sobretaxado e acabou tendo de voltar atrás. Ou seja, a situação é evitar, e sem contar que também os países da CELAC, né, que envolve esse consórcio de países latino-americanos, também vão conversar nos próximos dias a respeito deste ponto, e algo que, é claro, vamos questionar aqui ao ministro Mauro Vieira em seguidinha com vocês. Obrigada, Samanta. Já está pronto o púlpito lá para os ministros darem entrevistas, então a Samanta pode voltar a qualquer momento. A gente também pode voltar com as sonoras direto de lá, mas é isso, Carol. O governo tendo de tatear muito nessa crise, porque não quer criar um incidente diplomático com a gestão Trump logo nesse começo, não quer ter de fazer recuos que acabem tendo um custo de imagem também, como teve de fazer o Gustavo Petro da Colômbia, mas, por outro lado, tentando, de alguma maneira, se mostrar diferente da gestão Trump no que concerne aos direitos humanos, ao respeito a esses passageiros. Ontem houve uma reunião com o encarregado da embaixada norte-americana, mas também parece não ter havido consenso quanto a retirar correntes, retirar algemas dos presos que não tiverem condenações no Brasil, que não oferecerem nenhum grau de periculosidade. Então, eu vejo os ministros ansiosos por anunciar alguma coisa, mas sem conseguir ir no cerne do negócio, que olha, a gente conseguiu que não vão ser mais algemados e acorrentados, não tem nenhuma garantia nesse sentido. Até porque se abrir o precedente para o Brasil, teria que abrir para outros países também. E essa demanda é uma demanda que não é de hoje do governo brasileiro, né, Vera? Já desde 2021, o governo tenta algum tipo de acordo para que não sejam utilizadas algemas. Houve ali, parece que um entendimento, pelo menos, de que os deportados não sairiam do avião algemados. Acho que foi isso que mais incomodou as autoridades brasileiras, né? Ver brasileiros algemados, acorrentados já em território nacional. Aí realmente não faz sentido, né? Isso, sob jurisdição brasileira, e toda a demora que houve em retirar as pessoas da aeronave, que apresentou ali alguns problemas mecânicos, falha no ar-condicionado. Então, condições que tornaram ainda mais indigna essa viagem de volta. Mas é um assunto que ainda vai ter novos desdobramentos, inclusive não só para o Brasil. A gente falou da Colômbia, mas está aqui com a gente no estúdio a Nadédia Calado, que vai falar sobre essa situação, de como está sendo manejada também a crise diplomática entre a Colômbia e os Estados Unidos, sendo que, no caso da Colômbia, os Estados Unidos são um parceiro ainda mais vital que o Brasil. Eles dependem economicamente ainda muito mais dos Estados Unidos do que nós. Boa noite, Nadédia. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Hoje mesmo, dezenas de colombianos deportados chegaram ao país após as Forças Aéreas da Colômbia enviarem 2 aviões militares. Numa publicação nas redes sociais, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, compartilhou fotos dos colombianos que chegaram ao país com a seguinte legenda, abre aspas, são colombianos, são livres e dignos e estão na sua terra natal, onde são amados. O migrante não é um criminoso, é um ser humano que quer trabalhar e progredir, viver a vida, fecha aspas. Esses aviões decolaram de Bogotá na noite de ontem, rumo às cidades americanas de San Diego, na Califórnia, e Houston, no Texas. 110 deportados foram levados nesses voos. No domingo, o governo de Trump voltou atrás em uma série de sanções que planejava impor à Colômbia após a recusa de Petro a permitir a entrada de voos militares com migrantes deportados. Depois de horas de tensão, Bogotá aceitou os termos da política de Donald Trump, encerrando essa disputa, e uma das preocupações do governo colombiano, assim como no caso do Brasil, era justamente a questão do respeito à dignidade dos deportados. Mais de 3.500 prisões de imigrantes ilegais já foram feitas nos Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu a presidência do país.
Os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos começaram a prender imigrantes ilegais em Nova York hoje, de acordo com a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem. Outras agências federais participam da implementação das políticas antimigratórias que, lembrando, foram decretadas por Trump na semana passada, no início do governo dele. Até o último balanço, 3.552 imigrantes foram presos, outros 2.650 mandados de prisão foram protocolados, e informes que não deixam claro se todos os imigrantes presos estão em situação ilegal. Prisões de imigrantes infratores também foram registradas em outras cidades americanas, como em Chicago, Seattle, Atlanta, Boston, Los Angeles e Nova Orleans. Vera. Obrigada, Nadédia. As cenas, Carol, da polícia vasculhando os endereços, entrando ali, fazendo uma blitz em várias cidades, em vários estados, são de fato bastante impressionantes. E a gente vê, percebe que isso vai continuar, vai se manter, porque é isso, foi anunciado, é uma das principais políticas do Donald Trump, e vai atingir todos os países da América Latina muito mais fortemente do que os da Europa, da Ásia e de outros continentes. Então, é uma crise localizada aqui, vai ter essa reunião aí dos países latinos, mas não se sabe se o presidente Lula vai poder comparecer. Ele ainda tem algumas restrições a viajar em razão da cirurgia que ele se submeteu no fim do ano. Então, pode ser que ele participe apenas por vídeo, mas é uma crise para todo o continente latino-americano, com certeza. E uma crise também para esses países que vão começar a receber esses deportados em massa, né, Vera? Porque há muito pouco que a gente possa fazer, que os países latino-americanos possam fazer em relação ao que acontece dentro dos Estados Unidos, né? Tem toda uma crise interna por lá, mas são países que estão se preparando para receber milhares de pessoas de uma vez só. México, El Salvador, Guatemala, enfim, países que tem muita gente irregularmente nesse momento nos Estados Unidos e que vai sofrer uma pressão imensa, né? A fronteira do México já estava se preparando ali para receber essas pessoas, quase como se fosse um campo de refugiados, né? Porque vem famílias inteiras e aí vão ter que direcionar para sua cidade natal, sem trabalho ainda nos seus países de origem. É uma grande crise para muitas nações, né? É isso. Muitos desses países têm problemas graves econômicos, tanto é que essa é uma das principais razões para muitas pessoas arriscarem a vida e tentarem tudo, deixarem tudo para trás para migrar para os Estados Unidos em busca do tal sonho americano, que agora vai se configurando um pesadelo americano, e a volta vai oferecer aos governos desses países essa dificuldade de realocação dessas pessoas, de recolocação dessa mão de obra, e num momento em que o governo norte-americano também vai cortando financiamento para agências que lidam com o tema dos refugiados, com o tema das migrações em massa. Então, não só o Donald Trump vai banir essas pessoas do território norte-americano, com consequências que a gente não sabe ainda nem quais são para a própria economia americana, porque muitas dessas pessoas trabalhavam por lá em empregos que muitas vezes os norte-americanos não querem desempenhar. Então, toda essa consequência ainda está por ser vista. E também gerando esse problema para os países que vão receber essas pessoas de volta e os que vão ter de arcar com o custeio de agências da ONU, por exemplo, que lidam com esses assuntos e que o Trump está agora simplesmente deixando de bancar. Já está tendo consequência, por exemplo, aqui em Roraima, com os migrantes venezuelanos. Muitos dos postos ali de atendimento e de triagem e de acolhimento desses migrantes eram bancados com verbas para esses programas. E agora o Brasil vai ter que custear de alguma outra maneira. Antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, vamos voltar a Brasília, porque saíram dados da arrecadação do governo federal no ano passado, em 2024, e eles foram bastante bons. Quem traz os dados para a gente e como eles impactaram ali, como foram recebidos, é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana.
Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. A arrecadação do governo federal bateu recorde histórico em 2024. Foram 2,65 trilhões de reais arrecadados em impostos e outras contribuições. Houve aumento real acima da inflação de 9,6% em comparação ao ano de 2023. Só no mês de dezembro foram arrecadados 261 bilhões de reais, valor também recorde para o mês e 7,7% maior que em dezembro do ano anterior. A Receita Federal atribui a alta arrecadação ao crescimento da economia e a medidas aprovadas pelo Congresso, como mudanças na tributação de incentivos concedidos por estados sobre o ICMS, tributação de fundos exclusivos, os offshores, e retorno de PIS/COFINS sobre os combustíveis. Só a taxação dos super-ricos por meio dos fundos fechados e offshores foram arrecadados 20 bilhões no ano passado. Segundo o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, se trata de justiça fiscal. Nós estamos tratando de trazer para a tributação aqueles que não estavam, de fazer com que aquelas pessoas que tinham patrimônio na casa de dezenas de milhões de reais, de centenas de milhões de reais em fundos fechados, em fundos em outros países, passem a recolher imposto de renda como eu recolhia, como vocês recolhem, como a classe média sempre recolheu. Eu sempre dou aquele exemplo, a pessoa sobra um dinheirinho, coloca num fundo ali no seu banco, mesmo sem saber, já está pagando imposto de renda no Come Cotas 2 vezes por ano. Pois nos fundos fechados, que são aqueles que movimentavam aí, que tinham patrimônio individual na faixa de dezenas de milhões de reais, não tinham Come Cotas, não tinham essa tributação. Então é uma medida de justiça fiscal na veia. Sobre a taxação das blusinhas, medida polêmica adotada no ano passado, a Receita afirmou não ter o valor da arrecadação, que o governo estimava ser na casa dos 700 milhões de reais. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, foram centenas de milhões. Ele disse, no entanto, que apesar do acréscimo com a taxação de 20%, o volume das remessas caiu consideravelmente. Outra cobrança que elevou aí as contas do governo foi a taxação dos cigarros, que elevou a receita em 5,4 bilhões de reais. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Essa coletiva mostra algumas coisas. Eu acho que o secretário da Receita tem razão quando ele fala da medida saneadora, acertada e de justiça fiscal e tributária, que é a taxação dos fundos aí fechados, dos fundos exclusivos, trazendo para o rol dos contribuintes, aqueles que estavam passavam ao largo disso, tendo um patrimônio bastante considerável. Mas a ausência de dados mais precisos a respeito de quanto rendeu a arrecadação com a taxação das blusinhas, enfim, não só blusinhas, mas de todos os produtos vindos aí do comércio online internacional, sobretudo da China, é uma lacuna. Era necessário que tivesse uma coisa mais precisa, até para que se avalie se a medida realmente teve efeito, tanto em aumentar a arrecadação desses produtos, como aquele outro efeito que era esperado delas, que era dar ao comércio aqui, o brasileiro, um poder de competição e, portanto, maior capacidade de ter bons desempenho, bons dados. Então, esses dados deveriam ser cotejados, tanto quanto se arrecada com esses produtos vindos do exterior, quanto o tanto que essa medida impactou positivamente nos e-commerces brasileiros para eles recuperarem um poder de competição que antes era realmente algo muito díspare, Carol. E um outro aspecto, né, Vera, o governo batendo recorde de arrecadação e ainda assim enfrentando muitas críticas e muitas dúvidas em relação ao aspecto fiscal, né, que era o que já se falava desde a aprovação desse modelo de gastos, né, para substituir o teto de gastos. É preciso também cortar despesas, não adianta só arrecadar a mais, né? Exato. O aumento da arrecadação mostra que essa parte foi efetiva, foi eficaz, mas talvez tenha chegado no limite ou muito perto desse limite. É claro que ainda tem uma longa discussão sobre a tributação da renda, tributação dos super ricos, mas é uma negociação muito difícil de avançar num Congresso em que o governo não tem maioria e, ao mesmo tempo, em que o governo hesita ainda fortemente em ser mais incisivo na questão dos cortes de gastos. Então, se não corta gastos de uma maneira a dar a demonstração de que tem um compromisso com isso, que, portanto, o equilíbrio fiscal vai vir realmente de você compensar os dois pratos da balança,
Se não fizer isso, a crise de credibilidade tende ainda a continuar, apesar dos dados positivos dos últimos dias. O dólar caiu pela 7ª sessão seguida, fechou no menor valor em 2 meses. Isso apesar de no mundo estar havendo uma valorização da moeda. Então tem notícias positivas aí aos pouquinhos voltando na economia, mas essa cobrança quanto à austeridade fiscal do governo federal, a sua capacidade de também demonstrar essa preocupação do lado da despesa e não só da receita, ela vai continuar. E nesse aspecto, a arrecadação recorde coloca um olho a mais em cima do lado do gasto. Olha, vocês estão batendo recorde de arrecadação. Cadê o compromisso também com o corte de despesas? Então, isso é uma agenda da qual o governo não se livra e não vai conseguir escapar. A gente vai para o nosso intervalo. Você fica com o noticiário da sua região, depois você pode ter CBN e a gente volta com o ponto de vista. Renata Agostini aqui no Viva Voz. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Oi, Renata. Renata, a gente viu aí nos últimos dias essa pesquisa, né? Foi ontem a pesquisa da Quest que mostra uma deterioração grande da avaliação do presidente Lula, da sua administração, em praticamente todos os estratos, em todas as regiões, mesmo naqueles em que o governo ia bem, mesmo naqueles que garantiram a vitória do Lula em 2022. Como que isso bateu no governo e o que tem no horizonte, o que tem ali na algibeira do governo para tentar reagir, se recuperar dessa situação? Toda a conversa no Palácio do Planalto nas últimas semanas, e aí veja, né, já era uma conversa que antecedia a crise do PIX, vamos chamar assim, né, a crise que foi iniciada a partir dessa instrução normativa da Receita Federal, mas que ganhou proporção nacional a partir das provocações da oposição. Essa crise, ela acontece no momento em que o governo decide trocar a guarda na sua comunicação, na Secretaria de Comunicação da Presidência, portanto, colocando na rua uma estratégia de conferir a sua precariedade na forma de se comunicar com a população, boa parte ali da forma como vinha patinando aos olhos dos eleitores de Lula, mas aos olhos da população como um todo. O que eu estou querendo dizer? A gente já vem numa toada há bastante tempo do governo olhando e falando, não, isso tudo se resolve com a comunicação, isso tudo vai se resolver com a comunicação. A aposta vem sendo essa e ela não mudou a partir depois que tivemos essa crise do PIX. Na semana passada, quando eu ainda estava tateando ali com integrantes do governo sobre a disposição do presidente Lula de fato ir para a reeleição, sobre como eles estavam digerindo esse momento do governo pós-crise do PIX, já vinha uma indicação de que eles anteviam semanas muito difíceis, porque as sondagens que chegavam ao Palácio do Planalto indicavam uma queda significativa da aprovação do presidente. Isso se confirmou na segunda-feira com uma pesquisa Quest. Mas a questão é que quando a gente olha para as próximas semanas ou para os próximos meses, vai ser uma tarefa muito difícil de se resolver apenas com a comunicação. Porque o que essa pesquisa está mostrando é que existe um descontentamento de parcela significativa da população, especialmente com o que eles sentem no bolso. Alguns dos elementos colocados para a gente avaliar por que as pessoas estão
desgostosas com a administração de Lula é porque elas estão sentindo que não é só parte das promessas não foram cumpridas, é que a vida delas, em suma, não está melhorando. Você tem aí uma questão de inflação, os alimentos que estão cada vez mais caros. Lula tentou endereçar isso de uma forma meio desastrada até agora. E isso não se resolve simplesmente colocando uma comunicação bonita nas redes sociais ou um anúncio vistoso na TV que seja. As pessoas ainda vão sentir esse efeito desse aperto no bolso durante algum tempo. Ô, Renata, essa pesquisa da Quest mostrou uma deterioração da popularidade do presidente do governo também no Nordeste. E você entrevistou a governadora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, e ela falou justamente sobre esse aspecto, né? Diz que o apoio do Nordeste ao Lula em 2026 não está garantido e que o governo tem que estar mais presente nessa região. Pois é, ainda que o governo esperasse um baque, e eles têm falado muito sobre isso, né? Essa pesquisa foi coletada quando a gente estava no auge da crise do Pix, então isso já aconteceria, nós estávamos preparados. Essa queda muito expressiva no Nordeste, ela acende muitos alertas para o governo. A eleição passada, Lula ganha de Jair Bolsonaro por uma margem muito pequena. Precisou dessa ampla vantagem no Nordeste para garantir essa vitória. Não fosse isso, ele não conseguiria levar. E perder essa dianteira, ainda que... Olha, veja bem, Lula continua com uma avaliação muito boa no Nordeste. Não é que ele perdeu isso, mas perder esse colchão, vamos colocar assim, é muito preocupante para Lula e para o seu entorno. O que a governadora Fátima Bezerra, que é a governadora do Rio Grande do Norte, está no seu segundo mandato, ela é uma dos 4 governadores que o PT tem atualmente no país, né? São todos no Nordeste, inclusive. O que ela me disse, os alertas que ela faz, é que não é que o Lula perdeu simplesmente o terreno no Nordeste, mas que é preciso uma atenção redobrada e é preciso uma dedicação ao longo desse ano, com a inauguração de obras, com o Lula presente, com seus ministros presentes, porque o diagnóstico que ela faz é que a direita está ganhando espaço no país e o Nordeste não está fora desse jogo. Ô, Renata, mas a gente vê também um começo de conversa, ministros falando com a gente sobre essa necessidade de retomar uma base social, retomar o diálogo com essa base social. E isso voltou a ser associado a mudanças dentro do Planalto. A possibilidade da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que teria essa interlocução, ocupar uma pasta dentro do Planalto. Agora eu pergunto, esse tipo de interlocução que ela pode ter com uma base social mais tradicionalmente petista ali, sindical, ou movimentos eclesiais de base, por exemplo, que estão na origem do PT, etc. É a base social que o Lula precisa reconquistar agora? Ou ainda está faltando essa compreensão de que existe um novo extrato de classe média baixa, que não dialoga com essas forças tradicionais da esquerda e que esse sim talvez seja o que está escapando ao Lula também no Nordeste? E outra coisa, se for Gleisi mesmo, ela pode até contribuir para isso, mas e o que ela pode causar, por exemplo, de atrito com Fernando Haddad? Em relação à aprovação do presidente e a adesão das suas pautas com a população que se transmuta em dados de pesquisa, que é o que a gente começou a falar, a troca de Márcio Macedo por Gleisi Hoffmann não faria efeito algum. A verdade é essa. Ainda olhando com muita boa vontade, se tivesse ali sim uma secretaria-geral mais atuante, que pode ser valoroso para o governo, ok, mas não é aí que está o problema, e muito menos uma mexida no governo que trocasse PT por PT, que é o que a gente está falando. Inclusive, Márcio Macedo foi para esse cargo também com as bênçãos ali da cúpula do PT, partido presidido pela própria Gleisi Hoffmann. Seria muito irônico se depois desse tempo todo de maturação de uma reforma ministerial a gente visse uma troca tão pontual e tão 6 por meia dúzia. No sentido, veja bem, eu não estou aqui fazendo uma avaliação sobre o desempenho atual do ministro Márcio Macedo e o que
o que Gleisi Hoffmann poderia entregar. É apenas um cálculo da importância hoje da Secretaria-Geral e do quanto o entorno de Lula vem depositando esperanças numa reforma ministerial que possa trazer para ele mais musculatura eleitoral lá na frente, mais fôlego com um Congresso que se renova, né? Nesse final de semana a gente vai ter a eleição para o comando das casas, então nada disso se resolve com aquele espaço ali. E ainda vai ser interessante a gente ver o seguinte, né? Porque a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, almejava um posto, sim, no governo Lula, acalentava esse desejo de se tornar ministra, e Lula bloqueou isso, né? Determinou ali que ela pediu, né? Mas no caso eles têm uma relação ali muito próxima, a Gleisi é muito leal, né? Então virou quase ali uma ordem, né? Que ela permanecesse no PT. Isso foi para ela um baque muito grande, ela não admite publicamente, mas já conversei com muitas pessoas que assim descrevem, então seria muito interessante e irônico que agora ela tivesse que ocupar esse espaço, quando ela vem dizendo nos bastidores que tem, né, logo à frente uma eleição que vai ser difícil para ela, né, para renovar seu mandato. Então tudo isso mostra um timing muito... Vou usar essa palavra, quase excêntrico para essa mudança. Trocando a guarda de PT por PT com algo que não resolve nem de longe os problemas do governo. Governo esse agora que está aí mostrando nas pesquisas que está com muita dificuldade de convencer as pessoas que está indo no caminho certo. Muito obrigada, Renata Agostini, sempre com análise precisa aqui no Ponto de Vista. Até quinta-feira, então. Obrigada, Vera, Carol. Um beijo aos ouvintes. Até quinta. Beijo, Renata. E agora a gente vai a Belo Horizonte, porque tem novidade quanto ao estado de saúde do prefeito Fouad Noman. Quem traz pra gente é a Laura Couto. Boa noite, Laura. Muito boa noite para você também, Vera. O prefeito aqui de BH pode ter alta da UTI nas próximas 24 horas, segundo o novo boletim divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Mater Dei. De acordo com a equipe médica que acompanha Fouad Noman, do PSD, ele apresenta melhora gradativa do quadro clínico, mas mesmo se receber alta, vai seguir com tratamento clínico em âmbito hospitalar. Já são 25 dias de internação na unidade de terapia intensiva do Hospital Mater Dei. Fouad Noman foi internado no último dia 3 de janeiro com um quadro de insuficiência respiratória aguda, decorrente de uma pneumonia e com a necessidade de assistência ventilatória. Nesse período, a gente lembra, ele passou por 2 intubações e por uma traqueostomia até apresentar melhora progressiva. Exames realizados nesse final de semana confirmaram que a pneumonia foi curada. Diante desse quadro de saúde, o prefeito está de licença médica e afastado das funções. Nesse período, desde o dia 3 de janeiro, o vice-prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, está à frente do Executivo Municipal como prefeito em exercício e deve permanecer até a recuperação total de Fouad. Inclusive, Vera, a Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte informou que não há previsão na lei orgânica do município sobre o prazo máximo de licença médica de agente político, já que esse é um direito constitucional. Dessa forma, segundo o Legislativo, Fouad não vai perder o cargo por estar afastado das funções por decisão médica. Essa é a 4ª internação do prefeito de BH desde novembro de 2024. Em junho do ano passado, ele foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, câncer que já foi curado. Entretanto, esse tipo de doença acaba afetando o sistema linfático e, segundo a equipe médica, foi responsável pela imunossupressão que agravou o quadro clínico do prefeito nesses últimos meses. Vera. Obrigada, Laura, pelas suas informações. Portanto, uma melhora aí progressiva do estado de saúde do prefeito. A gente vai agora para mais um intervalo, volta já para o encerramento do Viva Voz. E estamos de volta e também de volta a Brasília, porque o governo anunciou o balanço da política de combate ao trabalho escravo e também os resultados de 30 anos dessa política de erradicação do trabalho análogo à escravidão. Quem traz os dados para a gente é o Igor Cardim. Boa noite, Igor.
Oi, Vera, muito boa noite para você e para o ouvinte. O Brasil registrou 65 mil pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão nos últimos 30 anos, segundo dados divulgados nesta terça pelo Ministério do Trabalho. Desde 1995, quando a existência de formas contemporâneas de escravidão foi oficialmente reconhecida, mais de 8,4 mil operações foram realizadas por esse grupo de fiscalização de unidades móveis aí do Ministério. No ano passado, o governo realizou 1.035 fiscalizações específicas, resgatando 2.004 trabalhadores em condições degradantes, enquanto em 2023 o número foi de 3.100 trabalhadores resgatados, o maior dos últimos 14 anos. As operações asseguram o pagamento de mais de 7 milhões de reais em verbas trabalhistas e rescisórias e verificaram os direitos de 5.741 trabalhadores. Entre os setores mais afetados, destacam-se a construção de edifícios, o cultivo de café, de cebola e outras atividades agrícolas. Ainda esse trabalho análogo à escravidão muito presente no interior e também nas atividades rurais. As fiscalizações no ano passado ocorreram em todo o país, mas principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, também no Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Minas Gerais liderou o número de resgates com 500 trabalhadores, seguido por São Paulo e pela Bahia. Houve também um aumento intensivo no número de denúncias. 3.959 casos foram registrados pelo sistema IP, que é um sistema de denúncia do Ministério do Trabalho, um crescimento de 15% em relação a 2023. As ações resgataram 19 trabalhadores no âmbito doméstico em 22 fiscalizações realizadas neste setor aí no ano passado. O Ministério do Trabalho anunciou também a criação de uma agenda voltada para trabalhadoras domésticas e mulheres, devido a vulnerabilidades sociais enfrentadas por elas. Em 2023, denúncias de trabalho escravo corresponderam a 19% de todas as violações de direitos humanos relatadas no Disque 100, foram mais de 3 mil registros. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É interessante, né, Carol? Achei interessante nisso essa celebração de 30 anos de uma política pública que é necessária, que é essencial, que diz respeito diretamente ali às boas práticas de direitos humanos, e é o governo, portanto, Lula, governo do PT, reconhecendo uma política que nasceu ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente lembra que essa já foi a polarização vigente no Brasil, a gente até fica com saudade, né? Eram tempos mais civilizados aqueles. Saudade desse grau de civilização, né, Vera? Agora, é importante esse número porque vinha aumentando os números aí nos últimos anos. A gente teve um auge ali de trabalhadores resgatados entre 2002 e 2007. 2007 foram quase 6 mil. Depois esses números vieram caindo até 2017. E aí teve um repique, tinha voltado a aumentar ali. 2018, depois 21, 22, 23 e agora em 24 o número foi um pouco menor, revertendo, portanto, essa tendência. E me parece que estava havendo um aumento no número de pessoas em condições análogas à escravidão. Agora esse número diminuindo um pouco. Tomara que seja um indicador bom e não seja falta de fiscalização. Exato, né? A gente tem que torcer para isso, para que seja realmente uma melhora nas condições de trabalho e não uma falta de efetivo ou de a rapidez do governo para fiscalizar. Vamos voltar rapidinho com a Samantha Klein, porque aquela coletiva que estava acontecendo no início do Viva Voz foi bem rápida, já terminou e a gente tem as atualizações, portanto, do que o governo vai fazer em relação à situação dos deportados dos Estados Unidos. Boa noite de novo, Samantha. Boa noite mais uma vez, Vera. Olha, o presidente Lula autorizou nesta terça-feira que o Ministério dos Direitos Humanos dê início às tratativas com o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para o estabelecimento de um posto de acolhimento aos deportados dos Estados Unidos. Além disso, o Planalto pretende criar um grupo de trabalho com representantes brasileiros e norte-americanos para evitar situações como a do voo da última sexta-feira, que repatriava 88 brasileiros que vieram a denunciar agressões e até más condições
da aeronave utilizada pelo governo dos Estados Unidos. Essas definições ocorreram nesta reunião ministerial, que, como você mesma citou, acabou faz pouco tempo. O ministro Mauro Vieira disse que o Itamaraty está em contato com o governo americano e que ele pretende tratar de requisitos mínimos de dignidade humana para os deportados. O chanceler classificou como trágico o voo da última sexta-feira. Que acabamos uma reunião de informação ao presidente da República sobre a situação do voo em que foram repatriados 88 brasileiros que estavam nos Estados Unidos. O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, o relato da situação, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. O ministro das Relações Exteriores, Vera Carol, ainda reforçou que, conforme a legislação brasileira, é proibido o transporte de repatriados, algemados, e se o governo brasileiro quer o mesmo tratamento para os cidadãos do país que venham a ser deportados. A ministra Macaé Evaristo ainda falou a respeito do posto de acolhimento no aeroporto de Confins. Justamente a região, o estado de Minas Gerais é o que mais recebe deportados. Ela disse que a meta é que não haja uma separação entre famílias e um estabelecimento também de mecanismo de inclusão. Ela afirmou, inclusive, que algumas empresas já procuraram a pasta para tentar oferecer emprego a essas pessoas que foram deportadas. Com vocês. Obrigada, Samantha. O governo também decidiu que não vai mandar aviões para trazer os brasileiros, e aí traria sem as algemas e sem as correntes, Carol, dizendo que isso é uma atribuição que cabe ao governo norte-americano, porque é ele que está determinando a expulsão dessas pessoas, né? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Um ótimo ponto final para vocês. Terceira hora com Carolina Moran e Guilherme Muniz. Viva Voz volta amanhã às 6 da tarde. A gente espera você. Até lá.